Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo 12. Domingo passado, pela manhã, eu preguei sobre Apocalipse 2, de 1 a 7, que é a carta à igreja de Éfeso. Domingo passado à noite, eu falei sobre a carta à igreja em Esmirna. E agora, pela manhã, nós falaremos sobre a carta à igreja em Pérgamo. Essas mensagens você pode ouvir, assistir no YouTube da nossa igreja. Se você ainda não nos segue lá, nos siga, ok? Apocalipse capítulo 2, versículo 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pai, fala ao nosso coração, abre os nossos olhos para que possamos entender a sua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Outro dia eu estava seguindo, estava vendo o Instagram de uma menina que congregou aqui na nossa igreja e que agora se mudou para a região dos Lagos, a Isabelle. E a Isabelle é uma arquiteta. E ela tem uma empresa com a sua irmã e o seu cunhado. E ela constrói casas lindas, 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 lindas na região dos Lagos. E eu estava vendo um vídeo de um projeto que eles realizaram, de uma casa. E esse vídeo assim, abriu os meus olhos para uma realidade fundamental da nossa vida e da nossa vida cristã. Não se constrói nada sem os alicerces corretos. Nós precisamos de alicerces na nossa vida. Por exemplo, aqui na nossa escola bíblica, nós estamos trabalhando um tema que é um alicerce preciosíssimo da nossa vida, que é família. Nós estamos estudando os erros e os acertos das famílias da Bíblia. Algo incrível, muito legal, porque as famílias da Bíblia, as pessoas erraram e acertaram. E como? E por que elas erraram? O que aconteceu? A família é um alicerce. Mas existem outros alicerces. Gente, minha língua está coçando aqui. Eu queria muito perguntar a vocês, quais são os alicerces da nossa vida? Pensa aí. Pensa aí com você, quais são os alicerces da nossa vida? Poxa, é preciso... a Bíblia é um alicerce, beleza. A minha integridade é um alicerce, ok.
Amigos são importantes? Beleza. Você pode pensar e elencar inúmeros alicerces da sua vida. Mas existem dois alicerces que são importantes e que caminham juntos, e que somente um não pode existir sem o outro. E a esses alicerces, a carta à igreja em Pérgamo, o anjo da igreja traz essa palavra vinda do próprio Senhor Jesus para a igreja em Pérgamo. E esses dois alicerces são amor e verdade. Vamos aqui por parte. Eu entendo que hoje a nossa sociedade ela fala muito sobre amor. Eu ontem ri demais com um vídeo, uma paródia de um jovem evangélico do nosso tempo falando sobre a vida cristã dele. Eu vou até ver se eu compartilho esse vídeo. E ele falando assim, não, Jesus é amor, Jesus é amor. Aí qual é o nome da sua igreja? O nome da minha igreja é amor. E o que você espera? Eu quero amor, eu amo, eu quero amar. Tal. E aí o negócio era o amor. Amor. E amor, ele tem ganhado discurso do nosso tempo. É esteticamente apresentável você dizer amor. Eu sou um crente que ama. Eu valorizo o amor. Beleza. Mas amor, ele não é algo etéreo. Amor não é algo intangível, abstrato. Amor é algo concreto, é algo que se expressa de maneira real. O amor, ele pode ser visto em atitudes que nós tomamos. Deus é amor. Deus é amor. Vamos lá. Qual é a atitude de Deus para provar o seu amor? Uma atitude concreta de Deus revelando o seu amor. Vamos lá, gente, uma pergunta. Quero ver aqui vocês responderem. Vamos lá. A entrega do seu filho. Beleza. Ok. Isso a partir do ano zero, né? Nascimento de Jesus. Mas, então, esse é um ato concreto, real e fundamental para a nossa fé. Beleza, mas e no Antigo Testamento? Deus não era amor? Sim. A gente precisa entender a Bíblia como uma grande história. A Bíblia revela a história, uma grande história em 4 grandes atos. A Bíblia fala sobre a criação, o que Deus fez para criar o mundo. A Bíblia fala sobre a queda e os impactos da queda na criação. A Bíblia fala sobre a redenção, o que Deus faz para redimir o seu povo e para trazer o seu povo de volta para si. E a Bíblia fala sobre restauração, ou sobre esperança futura, quando Deus restaurará todas as coisas e nós viveremos eternamente com Ele. Então, um grande livro com uma grande história. Deus criou, o homem caiu, Deus redimiu e Deus restaurará todas as coisas. No Antigo Testamento, nós vemos
O amor de Deus em ação, Deus criando o mundo, Deus separando um povo para si, e Deus cuidando desse povo. Olhe, por exemplo, quando Deus livra o povo do Egito, e ao conduzir o povo pelo deserto, o que o povo recebia todos os dias? Um maná, uma expressão, o pão vivo, o pão que desceu do céu, que Jesus, lá em João capítulo 6, diz para aqueles judeus: o pão vivo que desceu do céu é o pão que o Pai vos dá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, Deus, ao longo da história, Ele apresenta o seu amor para nós, de maneira concreta, de maneira clara, de maneira objetiva, com atos, com ações. Não adianta nada você dizer amor, 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 se você não expressa amor com as suas atitudes. O amor não pode ser etéreo, abstrato. O amor, ele não vive no campo das ideias, mas não, ele é traduzido. E aí vem o outro tema dessa carta, que é também um alicerce da vida da igreja. E que nós hoje, em 2022, temos muitos problemas, no plural mesmo, com esta palavra, que é a palavra verdade. O que é verdade? Verdade? Existe a verdade? Como assim, verdade? Mas eu aprendi na minha escola, na minha faculdade, que tudo depende do meu ponto de vista. E a gente tem aprendido hoje que nós somos o centro do mundo e que a verdade, ela existe a partir da minha ótica. Ou seja, a verdade, para mim, hoje ela pode ser essa, mas amanhã ela pode ser aquela. Não é isso que a gente tem aprendido hoje? Não é isso que tem se falado aí fora? A igreja do nosso tempo, as pessoas do nosso tempo, elas têm um problema seríssimo com a verdade. O que é verdade? Verdade para você, é verdade para você. Mas para mim é outra coisa. E por que isso é um problemaço para nós? Porque amor e verdade caminham juntos. Por exemplo, existem versículos que falam sobre isso. Seguir a verdade em amor. Às vezes a gente diz assim, eu tenho que amar, 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 amar. Ei, mas e a verdade? A verdade, ela caminha junto com o amor. E por que Cristo? Ele toca nesse tema com a igreja em Pérgamo? Porque a igreja em Pérgamo, ela estava abrindo mão da verdade. Ora, mas que verdade? Cristo é a verdade. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da verdade. Ele é o Senhor da igreja. E havia naquele tempo os adoradores de Balaão. Balaão, você deve conhecer a história dele aí no Antigo Testamento. O texto fala aqui, versículo 14, eu tenho contra você algumas coisas, vocês têm aí aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a armar ciladas para derrubarem os filhos de Israel, e também existem aí os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Eu fui estudar esse texto, e muitos estudiosos dizem que era uma mesma adoração aqui. E essa prática a esse Deus
dos nicolaítas, ou também aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão, prestavam uma mesma adoração. E eles queriam o quê? Deturpar a verdade. E Cristo não permite que a sua igreja seja enganada com mentiras. Cristo, a verdade de Deus, Ele não tolera a mentira. E aqueles que tentam enganar os filhos de Deus com falácias. A salvação está nele. Ele é o Senhor da igreja. Ele se entregou pela igreja. Ele é a expressão total do amor de Deus pelo seu povo. E como que Cristo admitiria que os crentes fossem enganados e deixassem a verdade de lado? E como Cristo via aqueles crentes sendo ludibriados com outras doutrinas, ele não suportava isso, ele não admitia isso. Você percebeu que em toda a carta há uma sequência, né? Primeiro há uma série de elogios e depois vem a crítica. O que é interessante é que essa igreja em Pérgamo, preste atenção, versículo 13, fala assim: eu conheço o lugar que vocês habitam, onde está o trono de Satanás, e que vocês conservam o meu nome, e vocês não negaram a minha fé, ainda no dia de Antipas, minha testemunha, o meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas, existia um homem que a gente não sabe muito sobre ele, mas ele era um crente fiel. E o cenário estava armado. Naquele tempo existia uma perseguição aos cristãos. E aquele crente, por não negar o amor a Jesus e não ceder a César, ele é morto. E aí o texto diz: olha, eu conheço o lugar onde vocês estão, eu conheço as lutas que vocês enfrentam, eu conheço e eu sei que vocês conservam o meu nome e vocês não negaram a minha fé. Ou seja, Jesus está falando a essa igreja o seguinte: eu sei que vocês conhecem a verdade, eu sei que vocês estão se apegando à verdade, só que existe no meio de vocês aqueles que estão tentando deturpar a verdade, aqueles que estão tentando ludibriar vocês. E aí o texto no versículo 16 fala: portanto, arrepende-te, e senão eu venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Percebe o dilema? Amor e verdade. Jesus se entrega pela igreja, Jesus ama a igreja, Deus cuida, ama aquela igreja, mas aquela igreja existia no meio dela, existia ao redor dela o dilema da verdade. Irmãos, vivemos dias muito difíceis, estamos num momento muito difícil da existência humana. Eu outro dia gravei um podcast com um pastor chamado Delpino, Carlos Delpino. O pastor Carlos Delpino, ele foi por muito tempo o responsável pela base Europa de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil na Europa. E nós tivemos um bate-papo de quase 2 horas para falarmos sobre os efeitos do secularismo e como o secularismo tem destruído
muitas e muitas igrejas na Europa. Só para você ter uma ideia, na Europa hoje, existem igrejas lindas, históricas, que viraram boates, que viraram hotéis, que viraram restaurantes. Igrejas lindas, históricas, que por já não terem mais cristãos, elas foram vendidas. E se diz hoje na Europa, isso, um pastor que mora na Espanha e que cuida de vários missionários na Europa, que o continente europeu hoje, ele é um continente pós-cristão. E isso se dá por quê? Por conta da secularização. E o que é a secularização? É uma negação da verdade. O que é verdade? O que é verdade para mim é uma coisa, para o Rafael é outra, para o Almir é outra, para o Vinícius é outra. Tudo depende da sua ótica, tudo depende do seu estado de espírito, tudo depende da maneira como você quer. Você diz a verdade. Isso é uma mentira. Porque nós precisamos conhecer a verdade. E a verdade está aqui, nas Escrituras. A verdade da grande história da humanidade, ela está aqui. Ela não é uma história relativizada. Ela não é uma história que pode ser negligenciada. Ela é uma história onde todos os seres humanos um dia se depararão com ela. Um dia, todos nós nos apresentaremos diante de um grande tribunal. Começamos o culto falando hoje que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Chegará um dia em que todos compareceremos face a face com Deus e seremos perguntados pelo próprio Senhor: você conheceu a verdade? Irmãos, nós não podemos negociar a verdade do Evangelho. Irmãos, cuidado para que você não se apegue a ideias ou ideais do nosso tempo e abra mão da verdade do Evangelho. Cuidado para que você não coloque a sua esperança em falsos salvadores, em falsos senhores. O nosso Senhor, o nosso Salvador é Jesus, Jesus de Nazaré. Eu preciso te dizer algo muito sério, muito sério. Olhe para as Escrituras, porque o crente em Cristo Jesus não tem medo do dia mau. Dias maus virão. Dias ruins baterão a nossa porta. Ok? Mas eu tenho um Senhor, que é Senhor sobre a minha vida, que é Senhor sobre a história, que é Senhor sobre a sua igreja. Eu sou... Você se lembra do livramento das famílias do Egito? Que de madrugada passou o anjo, e sobre as casas que tinham a marca do sangue do Cordeiro, o anjo da morte passa e não faz mal nenhum. Eu preciso que você entenda, meu irmão e minha irmã, nós temos a marca do sangue do Cordeiro sobre a nossa vida. Para de ficar com medo. O que vai acontecer na sociedade? O que tem aí adiante? O que é isso? O que é aquilo? E vai ficar ruim. Ei, você quer ouvir uma verdade mesmo? Vai piorar mesmo. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz. Você não lê, não? E o que melhora para o cristão? Muita coisa. A certeza de que nós somos sustentados por Deus, que Cristo é o nosso Senhor, que um dia viveremos eternamente com Deus, que a nossa casa, que a nossa família é sustentada pelo Pai. A gente podemos ficar tranquilos.
porque nós somos filhos de Deus. E há algo lindo aqui, lindo. O texto, ele diz no versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. O que é esse maná escondido? O próprio Senhor, maná é um pão, né? Maná é um alimento. Eu fui olhar aqui os comentaristas bíblicos e todos aqui eram unânimes em dizer, esse maná é o próprio Senhor Jesus. Nós nos alimentaremos dele. O texto também continua, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu estava lendo um comentário do Dr. John Stott falando sobre esse texto, e ele falava assim, olha, essa pedrinha branca pode ser muitas coisas, e aí ele faz assim vários apanhados de possibilidades, e ele diz assim, antigamente, o sumo sacerdote, ele utilizava um cordão, e nesse cordão existia uma pedra, e nessa pedra existia o nome de Deus nessa pedra. E ele aponta para a seguinte realidade, essa pedra, ela tem o nome do próprio Deus. Mas, entenda, olha o que o texto fala, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quando nós estamos em Deus, quando a nossa vida passa por Cristo, nós temos uma nova identidade e um novo coração. Você se lembra quando você não era crente e Jesus não estava na sua vida, por onde os caminhos do seu coração te levavam? E aí você olha para a sua vida hoje, você se imaginou no passado que um dia você estaria numa igreja? E aí, Graça, você imaginava isso? E aí, Rita, você imaginava isso? E aí, Bruna, você imaginava isso? Mas Deus, Ele começou a fazer uma obra na nossa vida. E Ele tem nos guiado e nos levado a lugares e a situações que a gente jamais imaginou. Por quê? Porque em Cristo está a nossa nova identidade. Ao vencedor, lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amor e verdade, pilares da igreja. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. Verdade, o seu Filho foi entregue por nós. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Não há salvação fora de Cristo. O mundo há de passar, mas a verdade de Deus permanecerá. Não tenha medo do dia mau. Não tenha medo das mudanças, dos ventos, de novas situações que você possa ter que vivenciar. Não tenha medo do desemprego, não tenha medo da doença, não tenha medo de um cenário novo, onde você precisa reaprender as coisas que você sabia fazer tão bem. Ei, calma. Cristo é Senhor. Ele te ama, e nele está a verdade do amor de Deus e a verdade a seu respeito. Quem é você aos olhos do Pai? O Evangelho diz que nós somos filhos amados, queridos, aceitos, e nós fazemos parte da família de Deus.
Que o Senhor te abençoe. Se apegue ao amor, se apegue à verdade. Não negocie. E não olhe para o lado, para aqueles que professam mentiras. Se apegue ao Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos. Quero orar com você. Obrigado, Pai. Obrigado pelo seu amor. Obrigado porque um dia o Senhor enviou o teu Filho Jesus para nos salvar. Expressão máxima do amor do Senhor por nós. Obrigado porque nós não fomos esquecidos, mas fomos acolhidos. Obrigado, Pai, pela tua verdade que é inegociável. Que o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro. E que um dia nós estaremos face a face com o Senhor. Que o Senhor nos sustenta, nos guarda, nos abençoa em todo tempo. E que não há necessidade, motivo para nós temermos. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem aberto os nossos olhos. Que é de amor e verdade, alicerces da igreja, que o Senhor vai construir coisas maravilhosas na nossa vida para o louvor da tua glória. Abençoa, Deus, cada família aqui. Abençoa o teu povo, derrama da tua paz sobre cada coração. Nós não queremos ter medo do futuro, do dia de amanhã, porque o amanhã está debaixo dos teus cuidados. Obrigado por isso, Pai. Leva-nos agora em paz para os nossos lares. E que o Senhor nos dê, ao longo dessa semana, oportunidades de falarmos do teu amor e da tua verdade. Aqueles que estão tão preocupados à nossa volta. Existe, Senhor, lá no nosso trabalho, pessoas que precisam conhecer o amor e a verdade do Senhor. Existem pessoas na nossa família que precisam conhecer do amor e da verdade do Senhor. Nos usa para isso, Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. E agora, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso todo-poderoso Pai, e que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com você, meu irmão e minha irmã, e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que bênção. Dê um abraço aí no seu irmão, na sua irmã. Que a sua vida seja alicerçada no amor e na verdade de Deus. Isso. Que a sua família seja alicerçada no amor e na verdade de Deus.